é uma obra. Quando você vai fazer um bolo, né? Eu falo que a obra, eu costumo comparar a obra com um bolo ou com um Lego. Vamos falar de Lego, vai, que bolo... Não, vamos falar de bolo. Todo mundo, homem fala de futebol, vamos falar de bolo, que mulher é bolo, né? Então, você vai fazer um bolo lá, você tem a receita. No bolo, você tem, no mínimo, você vai ali 3 ingredientes. A farinha, o ovo, o fermento, no mínimo. Se você não tiver ali, você não consegue bater aquele bolo. Então, assim, imagina, são tantos fluxos de serviço dentro de uma obra, são tantos fluxos de planejamento. Se a logística ela não está ligada intrinsecamente com a produção, a obra ela engasga a todo momento. Até para encaixar esses pontos, né? E se isso não vem detalhado nos projetos, então assim, vamos fazer a calçada. Mas qual que é o intertravado? Aí vem lá, intertravado, 30 por 30. Aí você vai procurar no mercado, tem milhares de intertravados. Mas que cor que você quer? Onde você quer, né? Então, assim, quanto mais detalhado e específico vierem os projetos, mais fácil fica para quem está na ponta. Raquel, é um prazer receber você aqui. A gente quer ouvir um pouco as suas histórias. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o público aí da construção civil. Bom, o prazer é meu. Primeiro eu quero agradecer, né, a Metrofone, você, a Bianca que entrou em contato comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Estou na construção civil já há algum tempinho. Falo que a minha carreira foi ótima porque eu tive a oportunidade de começar meu primeiro estágio na Votoran Cimentos. Então, é muito engraçado, eu passei por toda uma cadeia, como se eu estivesse fazendo uma residência médica, né? Então, eu passei na indústria, depois eu fui da mão de obra, depois eu fui para a construtora, hoje eu estou numa incorporadora e construtora. E aí, a gente tem muita história aí para apresentar e falar para vocês. Muito bom, legal. Raquel, quando a gente fala de planejamento na construção civil, o que normalmente as empresas ainda fazem de errado logo no começo? Acho que é não pensar. Quando a gente fala de planejamento hoje, eu não sei, assim, é tudo muito corrido, né? Eu acho que não se pensa, assim, direito no fluxo. E fazer um empreendimento, ele é muito complexo. Ele passa por um fluxo gigantesco de processos, né? Desde da compra do terreno, quando você adquire aquele terreno, a decisão do que vai ser feito ali, até propriamente na execução da obra. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas 2 últimas empresas, na atual e na anterior, que é uma incorporadora e uma construtora, e aí você vê que a gente tem assim, uma dedicação melhor no planejamento executivo das obras, mas eu acho que ficam muitos gaps na parte anterior, né? Antes da obra. E tem muita coisa que tem que acontecer antes da obra para uma obra rodar bem para ter um bom desenvolvimento, né? Durante a execução dela. Então, eu acho que o primeiro erro é a gente não pensar no empreendimento como um todo. Assim, para mim, isso fica bem claro, assim, do que eu já vivenciei. Tem uma outra coisa também, quando a gente fala de planejamento de obra, né, que é você planejar as equipes para certos empreendimentos. Então, o pessoal é muito importante hoje. Cada vez mais a gente, como está tudo muito rápido, as pessoas elas não esperam ter experiência, sabe? Eu acho que a gente precisa ter experiência de vida para a gente ter visão de algumas coisas, né? E aí você tem que saber muito bem a equipe que você monta para a complexidade do empreendimento que você vai tocar, né? Falando agora já propriamente da obra, não desses passos anteriores, que eu acho que a gente pode abordar um pouco mais à frente na nossa conversa. Sim.
e disciplina. Planejamento é disciplina, assim. E aí, uma coisa que a gente é indisciplinado é a turminha da construção civil. Né? Gosta de improviso, né? Gosta de um improviso, assim, né? Eu tenho um mentor aí, que eu fiz vários cursos com ele, mais no âmbito de autoconhecimento e tal, chama Marcelo Cardoso, que ele fala que a diferença entre o improviso e o amadorismo é o planejamento. Porque, igual uma peça de teatro, né? Você só consegue improvisar dentro da peça de teatro porque você sabe o texto dela completo. Então, você sabe a fala do seu parceiro, você sabe a próxima cena, né? Se você não sabe, você passa a ser amador naquilo, né? Então, eu acho que eu tomei isso para mim e eu tenho que passar isso e disseminar aí para minha turminha também. Legal. Raquel, até pegando esse como tema, é até uma curiosidade minha, eu não sei se você sabe, a Metroform, a gente trabalha com mais de 450 obras simultâneas, né? Então, a gente tem acesso a bastante projetos, não só na fase de orçamento, mas execução. E o que eu mais percebo é a alteração de projeto durante a execução da obra. Né? Que eu fico imaginando que é um pouco grave, né? Justamente vai de encontro no que você falou de repente, não ter analisado um pouco antes de iniciar a obra, porque você mudar o sentido no meio do projeto é bem complicado. E a gente sempre dá de cara com isso. Às vezes a gente planejou, fez ali um orçamento prévio, entregou para o cliente, aí quando vai para a execução tem todas essas modificações que geram custos que muitas vezes são desnecessários, né? Como que você vê isso? Você já deve ter passado por muitos projetos alterados, enfim, como que você vê isso? Infinitos projetos. Eu toquei um empreendimento grande, era um AAA, mais de 50 mil metros quadrados. Eu tinha uma equipe de engenharia de 25 pessoas dentro da obra e eu brincava com o pessoal. Eu falava assim, se vocês me chegarem aqui e falarem que esse metro quadrado não tem problema dessa obra, podia ser uma vaga de subsolo, era uma mentira, porque ali teria um problema de uma falta de indefinição de projeto. Então, isso é gravíssimo, assim. Nossa. Essa é o prenúncio do desastre, de custo e de prazo. Esses dois, eu acho que essas duas disciplinas, vamos dizer assim, né, esses dois itens dentro da construção civil, eles andam de mão dadas, assim, custo e prazo, custo e prazo. Prazo é uma coisa, né, que eu falo para todo mundo e falo para os fornecedores e falo para minha equipe que prazo é tempo, e tempo a gente não compra. Então, não tem aditivo, não tem pagar mais o empreiteiro, não tem mudar o fornecedor que vai me ganhar prazo. Não tem, porque o tempo a gente não compra, o que passou, passou. Exatamente. Né? E a falta hoje de planejamento, né? A falta de empresas sérias que compatibilizam os projetos, a falta de escopo das próprias construtoras, né? É tudo muito rápido. Desde quando você... A não ser incorporadoras que têm um land bank muito grande de terrenos, que têm a oportunidade de fazer estudos de massa um pouco mais a fundo, né? Consultoras menores que precisam de um giro rápido, principalmente incorporadoras menores que precisam de um giro rápido. Então, ela compra o terreno, ela imagina que aquele produto vai ser bom, então ela lança num tiro curto, você tem um espaço de tempo curto para desenvolver produto e desenvolver projeto executivo. E eu já participei de muita reunião de projeto executivo. Hoje eu sou diretora de engenharia, então a área de projetos dentro da consultoria incorporadora que eu atuo responde para mim também. E assim, eu ouço umas coisas que... mas isso é tão pequeno, a obra se vira, o pessoal da obra vê lá como é que faz, né? Então, já é difícil a gente fazer o fluxo do planejamento dentro da obra. Aí você engasga uma determinada... Porque a obra se vira, a obra se faz, né? A obra vê como é que faz, né? Lembrando que hoje a gente tem profissionais, assim, que a gente pode falar um pouco mais à frente também, vou ser atacada aqui, mas a gente tem profissionais medianos no mercado. Sim, né? Muito concordo. Medianos. Né? Para eu chegar a ser uma engenheira de campo, coordenadora de produção, eu fiquei muito tempo comendo poeira, muito tempo. Então, assim, eu pude vivenciar muitas coisas até chegar e ter uma obra minha,
Errei muito nessa primeira obra, com certeza, né? Mas eu já tinha uma bagagem, hoje a gente não tem isso. Então, projetista que fala, isso é obra V, isso é detalhe de campo, isso não funciona. Eu não concordo. Funciona, não funciona. Eu tive recentemente na China, né? E todo lugar que eu vou fora do país, eu gosto de conversar com profissionais da construção civil. Né? Entender um pouquinho como que é a cultura local, né? Metodologia de obra. E uma coisa interessante na China, conversando com alguns engenheiros e arquitetos, é o seguinte. Lá, o arquiteto ele faz a obra, mas estudando ela junto com o engenheiro para entender como que vai ser construída, quais as dificuldades, se precisar fazer alguma alteração na obra para que facilite, porque lá eles dão bastante valor à agilidade, né? É um pouco diferente daqui do Brasil. E aqui no Brasil já é uma cultura diferente. Eu também vou criar polêmica agora, porque a gente sabe que na entrelinhas o arquiteto meio que vira o inimigo do engenheiro, Sim. né? Porque o engenheiro quer facilitar, e a gente sabe que a gente tem um abismo grande de execução, né? Mão de obra, ferramenta. E por outro lado, o arquiteto ele quer fazer algo bonito, maravilhoso, mas às vezes aquele lindo e maravilhoso dá muito trabalho em obra, Sim. né? Com a sua experiência, como que você vê essa interface engenheiro e arquiteto? E não adianta falar que vocês têm rixa, porque tem sim, a gente sabe. Então, assim, tô colocando o dedo na ferida, mas e tô colocando a Raquel aqui no ponto de inflexão, né? Não, existe. E aí, isso que você falou é uma coisa que, assim, eu ouço esse discurso há 20 anos, mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, e você vê poucas ações de efetivas mudanças. Quando se elabora um projeto, Renato, precisa ter uma intervenção no olho de quem está ali, de quem vai executar ou de quem tem a experiência do engenheiro, junto com os demais projetistas. E a gente hoje tem uma... Quando eu falei no começo da compatibilização do projeto, hoje a gente tem uma coisa que eu acho que é muito falha, que é essa intercomunicação entre as disciplinas. Você precisa ver, assim, estar presente numa reunião de projeto, quando o arquiteto começa a brigar com o engenheiro calculista, porque ele quer uma viga assada, o engenheiro calculista fala que não dá, aí precisa pôr um pilar, mas aí fica feio, aí vem o cara da hidráulica e ele fala, eu preciso furar toda essa viga porque precisa passar a hidráulica, aí o caos está instaurado. Aí, às vezes, você como gestor, ali, coordenador da reunião, você tem que impor alguma coisa, e eu sempre primo pela facilidade na execução. Primeiro, por conta de custo, né? A gente, Sim. hoje, o custo está muito alto, hoje... para construir, assim, a gente está tentando acomodar o mercado, não acomodou, a gente está... várias consultoras e incorporadoras estão fechando as obras no vermelho, não está equalizando, né? Sim. O custo das obras. Isso tem trazido prejuízos enormes. E aí, quando você tem essa oportunidade de trazer um projeto que seja executivamente mais simples, e isso não quer dizer que ele seja mais feio, que ele não seja funcional, que ele não tenha todas as qualidades, mas que você consiga simplificar, e essa visão só vai ter quem está à frente da execução, um head de engenharia, um gerente geral de obra, um gerente de obras, enfim, um diretor técnico de engenharia, está participando, né? Exatamente. E ajudando na compatibilização desses projetos, e colocando ritmo nisso, e falando, não dá. Ó, você quer ver uma clássica? Uma clássica assim, ó, é uma clássica. Área técnica. Área técnica. Todo mundo faz apartamento gigante, enorme, e deixa uns espacicos desse tamanho aqui para área técnica. Aí o projetista fala, não, cabe. Né? Cabe ali o tubo de 100, o tubo de 75, a caixa do hidrante de tanto por tanto e tal. Aí todo mundo esquece que a gente trabalha com mão de obra artesanal, a estrutura é forma de madeira, aí abre o escoramento,
Aí depois tem todas as fixações de todas as tubulações. Aí tem as concessionárias que vão e inventam um monte de instrução técnica diferente. Aí uma caixa que era de um tamanho passou para outro tamanho. Aí começa a não caber. Exato. Aí você começa a fazer um monte de ajuste técnico, a famosa gambiarra dentro da obra, para poder caber. Aí não fica bom para quem? Para quem vai operar. Aí você vai entregar para o condomínio. Aí vem o perito, porque agora, né? Aí vem o perito do condomínio receber. Aí o perito fala, mas eu não tenho acesso aqui, ó, para conseguir acessar o damper do ar-condicionado. Aí a Enel fala, mas eu não consigo abrir aqui a caixa MEC dentro do shaft, então eu vou recusar e não vou ligar a sua obra. Isso é um clássico. Então, eu acho que, assim, hoje a gente deveria gastar mais tempo nos planejamentos. Quando você fala desse negócio da China, há quantos anos eu ouço, e eu nunca tive a oportunidade de ver uma obra fora do país, em países de primeiro mundo, e nem tive a oportunidade ainda de ver como que é o planejamento, mas eu ouço muito que eles gastam mais tempo planejando do que efetivamente executando e construindo. É isso mesmo. Aqui não. Aqui, quando a gente consegue... quantas vezes eu falei, não, a gente vai começar uma obra, mas o que eu tenho? Eu tenho um projeto de fundação, contenção e, no máximo, a forma dos blocos. E o resto está sendo desenvolvido. Vai acontecendo. Em diversas situações. E vai acontecendo. Como que você consegue planejar? Entendeu? Então, o tempo inteiro a gente está ali mudando de rota, exercendo a criatividade de engenheiro que acha que porque fez exatas não precisa de criatividade, é engenheiro que morto. Porque dentro do campo você precisa de muita criatividade, muita manobra aí durante o planejamento. E tem que ter controle emocional, tem que desenvolver técnicas de comunicação, né? Só quem está no canteiro sabe, né? É verdade. E, Raquel, o que você acha que um planejamento mal feito costuma virar prejuízo e em que ponto da obra? Meu Deus, assim, planejamento mal feito. Uma coisa que eu pego muito no pé da minha turma, dos meus liderados, assim, que está abaixo de mim, é pensar na logística da obra. Então, eu vou dar um exemplo agora. Eu estou com uma obra em São Caetano do Sul, que fica na Rua Amazonas, é uma perpendicular à Avenida Goiás, super movimentada, é carro para cima e para baixo. As ruas em São Caetano, para quem conhece, são todas estreitas, então são 3 faixinhas bem estreitinhas e tal, e a obra tá lá, a obra e a contenção, né, o empreendimento, ele pega 100% do terreno, então eu não tenho... E a gente ficou estudando, a gente viu onde que a gente poderia colocar o canteiro. Graças a Deus, demos sorte, tinha um estacionamento na frente, negociamos com o cara, montamos o canteiro lá, porque foi pensada toda uma logística. Sim. Aí eu tenho limitações pela Prefeitura de São Caetano para início e final de concreto. Imagina, o concreto pode começar às 9 e terminar às 4. Nossa. Qual a possibilidade de eu não pegar repique de bomba da usina, repique de BT, né? Para quem não sabe, aí, quem não é da área e gosta de ouvir, né? Repique é quando você entra no encaixe. Então, se você não começa o concreto às 7 da manhã, que é onde os caminhões, os primeiros, estão saindo, você vai pegando o que retorna. Então, a probabilidade da sua concretagem terminar mais tarde é muito grande. Só que eu tenho um limite dela terminar até às 4. E quando eu não termino até às 4, 4h05... tá o carrinho lá da prefeitura, que lá não é CET, e agora me falhou o nome do departamento de trânsito da cidade, multando. E aí a multa é horária, é por hora. Caramba. Multa a construtora, e multa a obra, né, lá, a consultora, e multa também o fornecedor que está lá. Então, nessa obra, o que a gente conversou, e aqui em São Paulo eu já fazia muito isso, porque em São Paulo também os canteiros estão cada vez menores, tal, né? A gente conversou com o projetista e a gente reforçou a laje, nem precisou de reforço, a gente vai fazer só com escoramento para poder subir BT, subir a bomba, subir uma carreta de aço, deixar as caçambas, subir o bloco em cima de uma área que a obra ainda dispunha dessa área, que vai ser uma quadra de beach tênis, e aí a gente consegue entrar com...
Então, assim, se a gente não pensa, puxa, então, essa área vai ser a descarga. Então, onde que eu vou colocar a mini grua? Onde que eu vou colocar a cremalheira? Vai ficar longe? Não vai. Eu tenho muito desnível no térreo, eu não tenho... Então, é assim, eu acho que você não ter uma boa logística, ela te afunda em várias etapas da obra. Então, você tem que pensar numa... E isso pode estourar o seu custo. Outra coisa é a indefinição do produto. Em empreendimentos de baixo, até médio padrão, o produto ele é mais definido, né? De um MCMV, por exemplo, ele é bem definido porque o Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Também não sabe. Ele é bem definido porque a gente precisa entrar com o memorial junto à caixa, tal. Então, o produto precisa ser bem estabelecido. Agora, alto padrão, Renato, que aí é assim... Aí tem o egocentrismo de quem é dono da incorporadora, né? Sim. Mas não gostei. Que é uma marca ali. Não gostei desse mármore. Vamos derrubar o mármore. Nossa. Só que o prazo continua o mesmo. O cliente não foi comunicado. É uma melhoria? Mas aí começa a gerar custo. E aí você responde por esse custo. Tem a ansiedade das pessoas, né? De receber dentro do projeto. Então, assim, também essa coisa a falta de definição do escopo. E assim, é uma obra. Quando você vai fazer um bolo, né? Eu falo que a obra, eu costumo comparar a obra com um bolo ou com um Lego. Vamos falar de Lego, vai, que bolo... Não, vamos falar de bolo. Todo mundo, homem fala de futebol, vamos falar de bolo, que mulher é bolo, né? Então, você vai fazer um bolo lá, você tem a receita. No bolo, você tem, no mínimo, você vai ali 3 ingredientes. A farinha, o ovo, o fermento, no mínimo. Se você não tiver ali, você não consegue bater aquele bolo. Então, assim, imagina, são tantos fluxos de serviço dentro de uma obra, são tantos fluxos de planejamento. Se a logística ela não está ligada intrinsecamente com a produção, a obra ela engasga a todo momento. Até para encaixar esses pontos, né? E se isso não vem detalhado nos projetos, então assim, vamos fazer a calçada. Mas qual que é o intertravado? Aí vem lá, intertravado, 30 por 30. Aí você vai procurar no mercado, tem milhares de intertravados. Mas que cor que você quer? Onde você quer, né? Então, assim, quanto mais detalhado e específico vierem os projetos, mais fácil fica para quem está na ponta. Principalmente que quem está na ponta hoje está tendo menos oportunidade de ter tempo de vida e vivência para conseguir enxergar os problemas futuros que aquilo pode ocasionar se a pessoa não pensar um pouco mais, né? Então... E a gente ainda tem um problema dessa geração, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento que as gerações estão mais imediatistas. Aquilo que você estava conversando no início aí, você teve todo um tempo de maturidade lá atrás para você ganhar experiência e assumir uma obra. Hoje as coisas estão numa velocidade assim absurdas, né? O cara quer já se tornar engenheiro em 1 ano, o coordenador em 6 meses, então eu acho que isso também dificulta um pouco nessa questão do planejamento dentro de obra, né? Dificulta absurdamente, assim, eu acho que também não é uma reclamação só da construção civil, pelo que eu tenho visto, né? Sim. A força de trabalho a força de trabalho aqui do Brasil, ela está caindo, né? A gente é um país improdutivo, foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, em 2023, quem me deu essa informação foi até um amigo meu, Thiago, da Work Planning, que é uma empresa de planejamento. Legal. Eles são há mais de 20 anos no mercado. E a gente, como produtividade de país, a gente cresceu 1/4 quando comparado a Estados Unidos e China, nas últimas 2 décadas. 2 décadas. Então, a gente é um país que não tem produtividade. Na construção civil, a faixa etária média do trabalhador direto é de 43 anos, né? A mão de obra não tem se renovado. Sim. Então, isso você conversou num outro episódio que eu vi aqui, né? Da falta de mão de obra. E as pessoas, né? O corpo técnico da engenharia... Aí a gente tem uma outra questão, que eu também sempre fui inconformada, sabe, Renato? Sim. E aí, assim, o nosso curso de engenharia civil...
ele te prepara para uma vida acadêmica e não para uma vida prática. Eu acho que a engenharia Concordo. civil, ela deveria... Eu não sei as outras engenharias, não tenho vivência dentro das outras engenharias, mas eu acho que ela devia ser dividida para o que a pessoa quer. Sabe, assim, 2 aninhos lá do básico, do vamos ensinar vocês a pensarem, a raciocinar, né, tal. Porque no fundo, eu me formei há 20 anos, eu nunca calculei uma viga, porque eu contrato a pessoa especialista para aquilo, porque eu não sou especialista em cálculo de viga. Sim. Né? O mesmo que a pessoa que vai lá e faz o especialista de estrutura, hoje ele não está apto a ocupar a minha posição, porque ele não tem essa experiência. Então, o nosso curso também não favorece. Eu Né? concordo. Ele não favorece a prática, ele não favorece o dia a dia. Isso é uma coisa que eu não sei como que os acadêmicos enxergam aí, mas ele prepara para a vida científica, né? Sim, é verdade. Então, e essa turma nova, ela é muito imediatista e um pouco assim, braço curto, né? Tem tudo na mão. É verdade. Antes eu não tinha Google, eu não tinha ChatGPT, eu não tinha rede social, eu não tinha nada. Eu tinha que enfiar, né, baixar a orelha, chamar as pessoas que conheciam, falar, por favor, me dá uma aula aqui. Então, chamar projetista e falar assim, olha, eu não estou entendendo esse projeto. Né? Não é porque eu sou uma engenheira formada que eu tenho a obrigação. Sim. Então, pode me explicar o que está acontecendo? Por que né? Por que esse sistema é assim, esse sistema é assado? Você tinha que pesquisar uma informação, a gente tinha que ir até as repartições públicas para conseguir qualquer coisa, você tinha que entender o funcionamento. Eu acho que a gente está perdendo o analógico, né? Ele te traz esse entendimento do ciclo completo. Ele força você a estudar cada etapa, estágio, né? Exatamente, né? E aí, antes, eu acho que a gente tinha mais... como a gente tinha menos recurso imediato, né? Sei lá, o pessoal vinha com uma... Ah, Raquel, eu preciso de uma chave de fluxo. Eu falo, meu Deus, que trambolho é esse? Hoje você coloca lá no Google, você já tem a imagem, você sabe quem vende, quem faz, quem constrói, não sei o quê. Você Sim. vê no YouTube, você vê como que funciona. E aí, o que mais me inconforma... das pessoas não usarem isso como uma ferramenta de trabalho para potencializar o que elas não sabem. Sim, isso eu fico, assim, eu olho, eu falo, gente, eu falo para minha turma, às vezes, daqui uns anos eu só vou entrar debaixo de casinha de sapê, porque vai tudo desabar, pelo amor de Deus. Não, tá certo. Regra de 3 e bom senso é para... Todo engenheiro que fez engenharia precisa de regra de 3 bom senso. Exatamente, concordo. E a turma não tem essa disciplina do ir atrás, ir a fundo. E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ir a fundo, a gente precisa entender um processo. Sim. Então, por exemplo, a cadeia de suprimentos dentro do planejamento da obra, ela é super importante. Eu vou pegar o exemplo da Metroform. Para eu fazer uma laje, né? Então, vocês fornecem linha de vida, vocês fornecem bolsão, fornecem proteção de periferia, SLQA, enfim, tudo isso. Então, é todo um processo. Para eu concretar a laje, olha quantas coisas eu preciso planejar, né? Eu preciso planejar o aço, a entrega do aço. Não é só a entrega do aço daquela laje. Eu preciso saber quando que eu concreto uma laje, a entrega do aço da próxima laje, porque os armadores já estão montando embaixo a próxima parte da próxima laje que precisa estar montada. Aí, eu preciso ter ligado lá para a Metroform e ter falado assim, ó, você precisa subir o bolsão de SLQA, porque senão eu não consigo concretar, fica risco, o Ministério passa, a parte de segurança não deixa você, né? Eu preciso subir, às vezes tem o ciclo que você precisa subir algum equipamento de transporte vertical. Você precisa programar a usina, você precisa programar o moldador, você precisa... É muita gente envolvida só para uma concretagem. É sincronismo, inclusive, né? É um sincronismo. Né? Sabe uma coisa interessante que eu aprendi com um coordenador? Eu era estagiária ainda, estava na faculdade. Eu aprendi com um coordenador de uma consultora chamada Barbara, bom, a Barbara, né, no mercado e tal. Eu tive também o prazer de prestar serviço para a Barbara, e eu sempre fui muito curiosa, e aí eu ia me enfiando. As pessoas achavam até que eu era da engenharia, às vezes. Sei. Eu ficava amiga da turma.
E aí ele fazia o que ele chamava de microplanejamento da laje. Então, a gente dividia os dias de execução de laje por hora. Então, eu sabia quanto tempo eu ia marcar um gastalho, a gente sabia quanto tempo a gente ia transferir eixo. Então, transferir eixo, marcar gastalho, fazer pilares 3 faces, colocar armação, fechar armação. Então, todo o processo de todos os 5, 6 dias era isso. Imagina, há anos atrás eu pude exercitar esse nível de planejamento. Então, hoje, quando eu olho um planejamento de obra, para mim, eu consigo ver rapidamente os gaps, aonde que está a falha, né? Aonde que está a falha e tal. E a cadeia de suprimentos que eu estava te falando, ela é super importante, porque assim como hoje a gente precisa se antecipar muito, né? Tem muita obra, a construção civil está muito... Né? Você tem lá todo um planejamento da sua equipe. Sim. Né? Você tem muitas obras, você tem uma equipe enorme, mas você tem que ter o planejamento. Se a pessoa não consegue programar com você naquela data antecipada, a possibilidade dela não conseguir uma equipe para fazer determinados serviços é bem grande. É quase que 100%. Isso é o que acontece, vou falar para você, é o que mais acontece. É justamente, às vezes, a pessoa liga ali 2, 3 dias antes e um planejamento, principalmente hoje com falta de mão de obra, né? Não vou nem ressaltar de novo o assunto, mas antes de uma semana você não consegue, porque já tem toda uma programação. Então, às vezes, quando a pessoa liga ali com 2, 3 dias, acha até que é falta de vontade da gente fazer, mas não é. A gente até liga para algumas outras obras, porque às vezes atrasa também, né? A sua obra está no ponto mesmo, passa aí uma foto, uma imagem para a gente entender. Não tá. Aí a gente encaixa. Mas não dá para fazer isso toda hora, né? Porque é improviso, né? É improviso. E assim, Renato, a gente tem passado por uma situação que antigamente você tinha que se preocupar com a produção do material. Então, por exemplo, que também é sazonal, assim. Parece que tem uns materiais que... Então, teve uma época que a cerâmica a gente tinha que comprar 120 dias antes. 90 dias antes. O aço, 45 dias antes. Porta 90 dias antes e tal. Então, caixilharia, né? Então, você tem 2 fases da caixilharia quando você compra na obra, do contramarco, que é bem lá no comecinho. Sim. E a do caixilho, que é bem lá no final, só que o cara precisa comprar o alumínio, vai pintar. Então, antes a gente estava voltado muito para material. Agora, a gente tem que reservar mão de obra, você acredita? A gente tem que reservar mão de obra. Então, por exemplo, se eu for contratar um fachada hoje... Se eu for em empresas sérias de mercado, né, empresas que eu sei que vão iniciar e terminar a obra, que esse é outro ponto. Outro ponto, né? 4, 5 meses de contrato assinado antes da empresa. Então, assim, quando a gente fala de planejamento, é um planejamento muito anterior. Quando você está na fundação, que você leva ali 5, 6, 7 meses de fundação, é o tempo que o engenheiro, né, e o gestor dele, se ele tiver um GGO, eles têm para se organizar, para fazer um levantamento de obra, para colocar na esteira todos os fechamentos, para ver se os fechamentos estão condizentes com o orçamento, se vai ser necessário uma reengenharia, dá tempo de pesquisar novos fornecedores. Sim. E de você fechar um contrato de uma reserva de mão de obra, porque isso hoje está acontecendo. E não é mentira, juro por Deus. Tem empresas hoje que, se eu ligar para fazer estrutura, fachada de conhecidos aí que fizeram obras comigo há muitos anos, eu só tenho mão de obra, a gente está em fevereiro, para junho. Eu só consigo encaixar você depois, no final de maio. Quem diria, né? Quem diria? O escolhido passou a escolher, né? Exatamente. Ô, Raquel, existe uma decisão de planejamento que você vê que é subestimada hoje, mas que ela pode mudar completamente o resultado da obra? Tem a produção e a produtividade da mão de obra. Hoje, por mais que a gente tenha... É o assunto que tá em voga. Porque não tem mão de obra, porque não sei o quê, as incorporadoras não conseguem entregar. Saiu, acho que uma reportagem no Valor Econômico ontem, que ninguém entrega a obra no prazo, não sei o quê. A produtividade não é a mesma de antes. A gente ainda trabalha com muito artesanato. Então, a obra, ela é artesanal.
A gente tem algumas coisas que hoje a tecnologia trouxeram. Então, assim, eu não tenho mais o guincho de carga que o Hélio comentou aqui no podcast outro dia. Aqui, eu não peguei a torre de madeira, mas eu peguei o guinchinho que era Você chegou do pneu, eu peguei do pneu. Peguei esse que era a portinha pantográfica, então eu ainda peguei esse daí. Que a gente subia a massa no Veloxzinho. Sim, então, sim. Peguei essa fase ainda, né? Então, além dos equipamentos de transporte vertical, tem uma melhoria, né? Hoje a gente tem proteção metálica, Sim. você não gasta mão de obra e tempo fazendo de madeira, Sim. tela, cabo de aço, bem mais enfim. rápido. É bem mais ágil. Só que a produtividade das pessoas caíram muito. Para você ter uma noção, o Thiago da Work Planning, outro dia numa reunião nossa, a gente conversando, historicamente, hoje, ninguém mais consegue fazer uma laje de alvenaria estrutural de um tamanho médio aí, vamos falar aí de 12 unidades por andar, do Minha Casa Minha Vida, alvenaria estrutural. Dificilmente a consultora consegue bater uma laje por semana. Antes, uma laje por semana era o ritmo da obra. Sim, tudo normal. Era uma laje por semana. Né? Hoje, as consultoras estão sofrendo para conseguir fazer em 8 dias. Só que aí, por que esse é o ponto crucial da sua pergunta? O meu planejamento, ele continua considerando um ciclo lá atrás. O ciclo de não mudou, né? Por semana. Não mudou. Não estão levando... Tá todo mundo falando da falta de mão de obra, mas eu não sei se é otimismo, não sei se é esperança. Eu sou retranqueira. Eu sempre trabalho na retranca, eu sempre gosto de colocar... porque a gente trabalha com intempéries, a gente tem problema no solo, a gente tem a falta da mão de obra, tem situações que às vezes acontece uma greve, né? Então, é importante você ter algumas folgas dentro do planejamento. Põe uma reserva técnica ali, né? Exatamente. E as pessoas não estão levando em consideração... Elas estão levando só a falta de mão de obra, mas elas não estão levando em consideração o quanto improdutiva é essa mão de obra que tem ficado e o quanto não qualificada. Então, você faz muito retrabalho. Você, para montar a sua equipe, você deve, assim, fazer muita peneira. Eu tenho certeza. Você não tem noção. A gente aborda 70 pessoas para sair 3, 4 lá na ponta. 70 para sair 3, 4. E é essa pessoa que ela é comprometida, que ela vai fazer o serviço direito. Vocês lidam com segurança direto dentro da obra. Então, assim, a gente faz muito retrabalho, Renato. E eu tenho esse prazo. Assim, eu tenho assim, meu ciclo de cerâmica, o retrabalho da cerâmica, não tenho. Não tem, Eu não tenho. E aí, que culpa tem o cliente lá na ponta final, que há 3 anos atrás foi lá no stand feliz da vida. Vou realizar meu sonho, meu sonho. Então, assim, é muito paradoxal. É muito complexo. E pensando do lado do empresário também, né, vestindo outro sapato... a conta também não fecha. Sim. Se a gente começa a estender muito e alongar muito os prazos das obras, aí ninguém vai querer mais investir em obra. É melhor deixar nos investimentos. Eu acho que a rentabilidade é muito melhor. Né? Então, assim, é muito complexo essa equação. Por isso que o planejamento, ele é instrumento, ele é ferramenta. Né? Concordo. Ele não é nenhuma coisa que eu vou ver quando a obra vai comer. Não, ele é instrumento e ferramenta desde que você planejou fazer um empreendimento. É isso mesmo. Você até deu um spoiler um pouco no início aí, mas eu queria retomar um assunto. Na prática, o que você acha que diferencia uma obra planejada de uma obra que o cara vive apagando incêndio? E a gente sabe que isso é normal. Sim. Mas se você fosse no ponto ali, o que você acha que faria diferença da obra planejada para a obra que vive apagando incêndio? A pessoa que se dedica a estudar, ou a equipe ou a empresa que ela se dedica a estudar o projeto. Então, assim, para vir hoje aqui, é um tema que eu estou inserida. Mas eu estudei um pouquinho, né? Eu falei, eu vou lá conversar com o Renato, então deixa eu relembrar minhas histórias, deixa eu escrever aqui alguns pontos importantes. Eu me planejei para estar aqui, né? Sim, eu não vim e falei, não, eu sei, eu vou lá, né? Eu me planejei. Então, as pessoas, elas precisam criar
essa disciplina de estudar. Teve uma das companhias que eu passei, que a gente tinha um trabalho que eu achava super legal de fazer, chamado pré-obra. Então, o pré-obra, a gente tinha a oportunidade de estudar toda a obra. Então, a logística, as etapas da obra, pegar lá a turminha do planejamento, então ver o prazo da obra. Puxa, vou quebrar a fachada em 2 ou não? Obras muito grandes. Qual a etapa de periferia que eu começo ou não? Eu trabalhei há muitos anos atrás e depois eu trabalhei junto, né? E depois eu trouxe ele para fazer até umas palestras na época da Mitre, o professor Ubiraci. Ele é professor doutor na USP e ele é especialista em canteiro de obras. Legal. Em logística e canteiro de obra. E aí, assim, ele tem uma infinidade de índices, de o tempo do elevador, área de armazenamento, isso tudo é super importante quando você estuda, porque assim, ele tem um conceito que ele fala que a construção civil ela é diferente, por exemplo, da automobilística. Porque a automobilística você tem a fábrica e o produto sai. Sim. Né? Tá ali a gente entra com a fábrica, a gente deixa o produto e a fábrica que vai embora. Exatamente. Então, você imagina o quão complexo é essa parte da gente montar uma fábrica, você fazer e largar o produto lá e ir embora. Isso é muito complexo. Então, quando você tem a oportunidade de estudar e quando você faz um pré-obra, você é obrigada a estudar os projetos, porque existe uma coisa no planejamento que é chamado de caminho crítico. Então, tem algumas atividades que, por exemplo, a execução de fachada. Você não consegue acelerar uma execução de fachada porque eu não consigo colocar um balancinho em cima do outro. Sim. Né? Não dá. Então, a fachada ela é um caminho crítico. Sim. Ela está ligada diretamente às intempéries, ao período que você vai executar a fachada, assim como uma fundação. Né? Então, existem algumas etapas da obra que elas são caminhos críticos. Então, o engenheiro, quando ele vai fazer o pré-obra e ele estuda tudo isso lá com a equipe dele ou com o gestor dele, enfim, ele obriga a abrir os projetos, ele vê quais são os caminhos críticos, ele vê junto o orçamento. Um exercício que algumas consultoras fazem, e a que a gente está fazendo também, é o engenheiro reorçar a obra. O engenheiro reorçar a obra é quase que ele estudar para o TCC. Porque você fala assim para ele, essa é a oportunidade que eu vou te dar de justificar o aumento de custo da sua obra. E aí, meu amor, se você não justificar, você vai abraçar com esse financeiro até o final da sua obra. E aí você vai responder por tudo. Então, aquele profissional que ele entende isso como uma ferramenta e não como mais uma demanda, ele sai na frente, na parte de planejamento. Então, eu acho que você estudar o financeiro e os seus projetos dentro do empreendimento é essencial para que ele dê bem. Caso contrário, você vai viver no improviso, Renato. Eu imagino. Você vai viver no improviso. Aí você vai olhar e vai falar, putz, eu não pensei que essa caixinha ia ficar do lado dessa guarnição, agora ferrou. Eu tô com 20 andares prontos, 6 apartamentos por andar, vou ter que arrumar todas. E a pessoa descobriu só no 20º andar que estava errado. Vai ficar, ou vai ter adrenalina ou cortisol, né? Exatamente. Se você tivesse que resumir o planejamento em uma frase, para quem está na obra hoje, qual seria? Ai, meu Deus, que difícil, assim... Numa frase escrevi algumas coisas aqui na minha colinha que eu falei para vocês assim do planejamento. Então assim, o planejamento ele é uma ferramenta estratégica, né, que a gente tem falado aqui até agora. Sim. Que requer disciplina. Uma vez eu ouvi, isso também é uma história muito conhecida por todo mundo, a Viviane Senna, né, a irmã da Ayrton Senna, que todo mundo fala, porque o Senna dirigia bem na chuva. Ela falou, não, ele nunca dirigiu bem na chuva, ele sempre dirigiu mal na chuva. Ele só começou a dirigir bem na chuva quando ele percebeu que aquele era o gap dele
E ele teve a disciplina de toda vez que estava chovendo, quando todo mundo se recolhia, ele saía para andar com o carro na pista e ele treinou, até que ele ficou expert em dirigir na chuva. Então, ele ficou melhor em dirigir na chuva. Mas não é porque ele, eu tenho o dom de dirigir na chuva, não. Então, é a mesma coisa. Se a gente não treinar e não ter a disciplina de olhar para o planejamento o tempo inteiro, e o planejamento, ele não é escrito numa pedra. É isso que as pessoas têm que entender. Ele é orgânico. Dentro da obra, ele é vivo. O planejamento é vivo, é o tempo inteiro. Mas você tem que ter a disciplina, né? Então, você sai para navegar num barco, você tem lá a carta, né? O mapa lá de navegação, a carta de navegação. Porque você sabe a rota que você vai chamar, o rumo. Aí você pega mar bravo, você pega tempestade, mas você sabe onde você tem que chegar, você tem que ter um norte. Eu acho que o planejamento, ele te dá esse norte, né? E aí, ter um plano B, o professor Cortella, no livro dele, naquele livro 50 Memorandos para Gestão e Liderança, acho que é isso o nome, tem um capítulo que é de planejamento e... É bem legal, assim, são 50 memorandos mesmo, é um livro, assim, de uma sentada. Sim. E aí ele fala que o planejamento tem que ter um plano B. Não é que você que nem eu sou retranqueira, mas é que você... a melhor condição é essa, mas dentro de uma pior condição, o que a gente vai fazer? E a obra é assim o tempo inteiro, Sim. é o dia inteiro, é assim. Então, eu acho que planejamento é disciplina, é treino, é olhar além, a visão da além. Eu falo para os engenheiros, quem planeja a semana é um mestre muito bom. É verdade, que ele concordo. consegue planejar a semana. Sim. É assim, é mestre fora da curva. Porque o mestre, os de hoje em dia, planejam hoje. Eles têm a obrigação de planejar 3, 4, 5 meses para frente. Né? Eu falo que engenheiro tem que ter uma pitada de ansiedade. Sim, porque senão a gente vai o engenheiro do campo ali não vai. Então, assim, é disciplina, regularidade. Você tem que ter isso. E pensar que a todo momento pode alguma coisa sair fora dos trilhos, mas se você tiver um norte, você facilmente, que é aquela coisa do amadorismo e do improviso, Sim. que você facilmente consegue colocar de volta. Legal que você falou, você até me tocou, porque eu sou fã do Ayrton Senna, né? Então, é verdade essa história, verdade, né? é verdade. Não, é verdade, e é até engraçado, porque eu tive há pouco tempo o prazer de conhecer o Nuno Cobra, que é o treinador do Ayrton Senna. Uhum. E eu tive uma aula com ele justamente para falar de disciplina. Porque o Bernardinho fala muito isso também, mas o professor Nuno, ele ressaltou que a gente só pensa na vitória. E é legal você pensar na vitória. Eu quero ser vitorioso, né? Na engenharia civil, quando você fala em vitória, você está falando em obra entregue dentro do prazo, né? Com custo adequado, cronograma, enfim. Mas a vitória, ela só acontece precedente a um treino. As pessoas que chegam à vitória é porque ela treinou muito para chegar à vitória. Sim. Então, a vitória não é conquistada no querer. Ela é conquistada na disciplina. E, da forma como você expôs, no planejamento é a mesma coisa. Você quer chegar no prazo, você quer trabalhar dentro do plano econômico que foi planejado, você precisa treinar. Uhum. A sua equipe precisa estar lá junto com você, né? Então, muito legal isso aí. Isso eu ouvi do Nuno. Ele não treinou só Ayrton Senna, treinou outras feras aí do esporte também. E ele sempre falou que antes de você querer ganhar, você precisa treinar, você precisa estar... como é que fala? Você precisa conhecer os seus limites e entender e ir até a perfeição, vamos dizer assim, né? Sim. O que ele fala. O jogo de tênis, eu não sou uma exímia conhecedora de jogo de tênis e tal, mas o pai da minha filha é professor de tênis. O tênis é muito isso, né? Você tem que... pela expressão corporal, pelo jeito que o outro joga, você consegue saber a jogada do outro, Se antecipar, né? Se antecipar a jogada do outro. Então, só que você só consegue você consegue ter esse expertise e essa percepção vivendo, jogando, treinando, errando, acertando, Exato. acertando. É isso mesmo. Né? Eu falo para todo mundo, assim, eles vão montar um quadro de concorrência, Renato. Aí,
quadro de concorrência, como pode ser de sistema de proteção. Vamos fazer um pacotão do sistema da proteção. Eu falo, pensa em tudo que deu errado, os problemas que você teve lá com seus fornecedores antigos, coloca tudo no papel. Mitiga isso. Vai ter um monte de coisa nova, mas não é melhor você errar pelo aquilo que você não conhece do que ficar errando no conhecido? Exato, é isso mesmo. Então, assim, escreve, relembra, coloca. Puxa, eu falei aqui, ó, deixa eu me prevenir aqui. Então, isso tudo faz parte do planejamento, né? Não, com certeza. Você está certíssima. Raquel, em que momento que você acha que o planejamento deixa de ser técnico e começa a virar burocracia? Quando as empresas têm mania disso, né? Agora é tudo que é legal falar, né? KPI. Tudo virou KPI. O SG, então, que você tem que ter indicador para todo lado. Não sei se vocês... Sim, a gente está... E aí tudo virou KPI, e aí você tem um monte de controle igual. Desnecessário. Né? Eu estava falando com um amigo a respeito do Lean Construction. Eu não tive a oportunidade de trabalhar ainda. Eu tenho um pouco de medo e receio dessas coisas que vêm de uma indústria que é a fabriquinha ali no local, que não sai do local, né? O Lean Construction, ele nasce da Toyota, né? Sim. E ele foi adaptado agora para... Mas ele falou que é bem legal, porque ele resgata e traz, esse meu amigo que eu estava conversando, inclusive hoje de manhã com ele, ele resgata e traz um pouco dessa coisa que a gente perdeu, da visão, do planejamento e tal. Ele falou, puxa, Raquel... Eu senti me resgatando a coisas que eu via lá atrás e hoje eu não consigo mais ver porque a demanda vai engolindo. Aí entra a disciplina, que a gente acabou de conversar, né? Sim. E aí a gente não consegue planejar a obra e tal. Então, hoje a gente tem muita ferramenta de planejamento dentro da construção, só que dá errado quando você começa a fazer as pessoas... preencherem. Acho que elas não entendem para que isso existe. Quando você não toca na pessoa do entendimento de um planejamento, você não faz, e aí é que ele falha, você não faz ele acontecer. Não tem comprometimento, né? A pessoa não tem envolvimento, ela não tem engajamento, ela não tem conexão com aquilo, não sei se a palavra... certa, o planejamento ele não acontece. Quem está na execução, ele precisa acreditar no planejamento. Né? Entender, né, também. Ele precisa entender. E eu vou te falar que nem só na execução. Olha, eu tenho uma coordenadora de projetos que trabalha comigo, a Ju, que depois vai ter que ouvir esse podcast, ela é ótima. Eu fiz ela entender todo o ciclo de quando ela tinha que contratar cada disciplina de projeto e o porquê, porque do envolvimento, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de trabalhar na prevenção. Eu odeio o retrabalho. Você quer me ver, assim, muito brava é quando eu vou visitar as obras e eu tô ouvindo martelete, vai até me dando um calafrio, porque eu acho que aquilo, assim, fez errado. Por que estão arrebentando alguma coisa. Estão arrebentando alguma coisa. Então, eu fiz ela entender esse ciclo, Renato, de e é muito interessante quando você vê a evolução da pessoa, porque ela entendeu, ela passa até cobrar você. Então, hoje ela me cobra, ela fala, Raquel, eu peguei o cronograma, o pré-cronograma da obra que vai começar tal, e eu estou preocupada porque a gente já precisa fazer o planejamento de quando que a gente chama os clientes para uma personalização, quando que eu contrato tal disciplina, porque a obra vai precisar desse projeto pronto, Sim. tal data, para a contratação do serviço. Então, é assim, quando a pessoa ela tem esse link, o planejamento vai que vai. Ele já sabe qual que é o passo a passo e ela já está comprometida com isso, né? Sim. Faz diferença mesmo. Sim. E qual decisão ainda tomada no papel que mais impacta no resultado final da obra? Então, eu volto a falar, assim, quando a gente fala de obra, enfim, né? Então, vamos pressupor que as etapas de projeto, elas foram bem definidas e a gente está lá na obra. A cadeia de suprimentos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Hoje, a gente tem que se antecipar. Se você não se antecipa, você se estrupica. Como assim? Você tem que se antecipar.
Não adianta. Suprimentos é estratégico, então. Hoje, para mim, suprimentos dentro de uma companhia, ele é estratégico. Eu estava conversando outro dia com a minha GGO, né, com a Adriana, que ela trabalha lá com a gente. Com a minha GGO, não é minha, né, gente? É da empresa. A gente usa uns termos, né? Com a Adriana, e aí a gente estava definindo que empresa de gesso ia trabalhar em um determinado empreendimento. E aí o volume está tão grande que aí nós decidimos quebrar essa obra em 2 empresas. Então, uma premissa para sentar na mesa para fazer a negociação é se a empresa aceita dividir com outra. Se ela não aceitar, ela nem entrava para a rodada de negociação. Senão você perde tempo, né? Por quê? Porque por levantamento histórico de outras nossas obras, a gente tinha todos os indicadores que o gesso poderia se tornar nessa obra, poderia se tornar uma atividade crítica, um caminho crítico dentro do planejamento. Então, a gente decidiu que ali a gente iria colocar 2 empresas. Então, isso é importante. Assim, eu acho que não tem uma coisa. Às vezes é o financeiro. Às vezes, você precisa tomar algumas determinadas ações para poder equalizar o custo da obra, que aí você vai para o risco da execução. E aí, só que você tem que assumir esse risco, porque às vezes o molho sai mais caro que o peixe. Com certeza. Né? E aí, você tem que assumir esse risco, e aí você tem que ali, controlar no par e passo, para você não perder o rumo. E às vezes está no financeiro. E aí, às vezes, está numa complexidade técnica. Então, depende aí do empreendimento, né? Não vou tirar, é isso. Porque cada um tem a sua especificidade, né? Sim. Olha, pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que muitos de vocês aí vai gostar de ouvir da Raquel. Raquel, qual que é o erro de planejamento que você vê que vem mais se repetindo nas obras aí? Então, essa coisa da produção e produtividade, né? É um erro, assim, clássico não contar com, hoje, a mão de obra improdutiva. E, segundo as consultoras, não terem bem definido o macrofluxo de execução, assim, né? A gente trabalha com... Uma vez eu era engenheira de produção ainda e eu fiz um altíssimo padrão aqui em Moema. Apartamento de 370 metros quadrados. Eu lembro até hoje que a metade quadrada do terraço era 64 metros, que é o tamanho do apartamento que eu morava. E eu tinha 7 fornecedores diferentes para eu fazer um banheiro. Um banheiro. Entravam 7 pessoas, 7 fornecedores, 7 etapas diferentes para fazer uma... Então, é assim, a pessoa que ela não tem o macrofluxo das atividades na cabeça, ela vai dar tudo errado na obra dela. Vai dar tudo errado na obra dela. Ela precisa saber do macrofluxo na cabeça. E, gente, obra não é só estrutura. A gente só vê foto de estrutura, né? Sim. Hoje, o que hypa, assim, dentro do LinkedIn é foto da estrutura e foto de apartamento modelo, que eu acho que o apartamento modelo é a regressão da construção civil. Porque o apartamento modelo... E eu faço, tá? Eu acho que precisa fazer eles enxergarem. Mas por que eu acho que é a regressão da construção civil? É o seu atestado de incompetência, porque você não compatibilizou o projeto certo. Você não consegue... Sim. Você precisa moldar em loco um projeto que você é expert, porque você fez várias obras iguais, só que você faz o apartamento modelo para mitigar tudo aquilo que já deveria ter visto em projeto. Isso porque a gente tem BIM, tem não sei quantos Ds, e V. Então, assim, para mim, enfim, mas eu também faço, porque se a gente não faz, a turminha não vê. Então, acho que são esses pontos, Renato. Para mim, é isso. Legal. E a gente está falando tanto aqui de planejamento, né? É o assunto hoje nosso aqui. Mas eu percebo o seguinte, conversando com alguns profissionais, ainda entendo que algumas construtoras acreditam que planejamento é custo. Uhum. E, no meu ponto de vista, o planejamento ele não é custo. Ele é estratégico, inclusive em defesa de redução de despesa dentro do canteiro de obras. Com certeza. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo plenamente. Planejamento, ele não é custo, ele é investimento.
Ele é investimento e ele só funciona quando ele vem dentro da cultura organizacional. Se você pega uma cultura organizacional de cima, né? Então, assim, o diretor, o próprio cara do você vê que eles não têm o planejamento, não têm a disciplina, a empresa inteira se perde. O planejamento, ele precisa estar no DNA da empresa. E é engraçado, porque você não vê, né, nos manifestos das empresas, na missão, visão, missão e valor, Valores, você né? nunca vê o planejamento, né? Ele parece que ele é secundário e ele não é estratégico. E ele precisa ser estratégico, né? Sabe a coisa da matemática, que a gente faz matemática o tempo inteiro na vida e ninguém percebe? Eu acho que o planejamento é isso. Só que, como a gente tem perdido muito prazo de obra, a gente tem perdido muito custo, eu acho que hoje precisa se dar uma atenção mais profunda e não superficial. A China mesmo, como nós falamos lá no começo, é um baita de um exemplo. Uma obra pequena... As minhas obras são pequenas, obras de 12 mil metros quadrados, 4 apartamentos por andar, médio padrão, né? Sabe quanto que tem de custo fixo por mês? Gira, um custo fixo, manter uma equipezinha média, água, luz, transporte vertical, os equipamentos de produção, R$140 mil por mês. Nossa. Né? Lá nas obras que a gente está falando, gira em torno disso, de 100 a 100, depende do tamanho. Se você fala que você atrasou 5 meses da sua obra... Foi mais de R$500 mil. Sim, com certeza. R$500 mil. E aí você economizando prego lá no começo da estrutura para não furar o orçamento. E aí você vem falar que é o planejamento, Sim. é a cultura da empresa. Então, assim, ela precisa voltar a ser DNA, ela precisa estar lá na visão, na missão, nos valores, não sei em que, no manifesto da empresa, precisa, de alguma forma, precisa estar explícito. E é só dessa forma que você engaja, assim, as pessoas. Que hoje que é o grande X da questão, é você engajar e você lidar com o ser humano, né? Eu falo que de todas as engenharias eu devia ter feito agronomia, que era com planta, né? Mais fácil. Boa. E eu falei, gente, tanta engenharia, né? Eu vou fazer aqui, mas tem que lidar com gente, né? E, eu vou ser cancelada. Vai nada. E aí, você precisa... Hoje, né, tá muito em voga essa coisa da saúde mental, do propósito de vida. A gente trabalha numa profissão que é sofrida, que é estressante, ela te coloca, né, parece que a todo momento você tá no seu limite, né? Então... eu gosto de entender os porquês, né? Como eu falei lá no começo, eu sou inconformada. Por que eu sou inconformada? Porque eu gosto de facilidade. Então, eu vou ao fundo nos negócios para falar, não, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Pelo amor de Deus, isso está muito difícil de fazer. Então, você tem que passar isso para a sua equipe. Sim. E você tem que fazer eles se engajarem no planejamento. Às vezes... é impondo uma burocraciazinha. Sim. É puxando, às vezes você tem que puxar, porque requer um nível de maturidade. É que às vezes burocracia se confunde um pouco com processo, né? Sim. E as pessoas não gostam muito de andar no processo, né? Porque é a tal da receita do bolo, Sim. né? Às vezes a pessoa quer pular ali a etapa e às vezes acha que aquilo é uma burocracia, às vezes burocracia não é burocracia, é um processo, Sim. né? E planejamento? Você acha que é mais sobre prever ou decidir bem? Ixi. Vamos lá. Ai. Eu acho que é sobre decidir bem, assim, né? Eu acho que o planejamento, quando você tem uma visão geral, ele te provoca a ter uma visão geral, assim, uma visão mais macro do negócio. Quando você se entrega e vai estudar, né? Como eu falei. Então, você tem mais ferramentas para que você possa decidir melhor, né? Do que... você tem mais ferramentas para decidir melhor e aí tomar decisões mais assertivas. Não que tudo vá dar certo, mas... tem mais ferramentas mesmo, né? Legal. É isso aí. Vamos para as considerações finais. Eu queria que você falasse um pouco
desse bate-papo nosso aqui. Faltou alguma coisa? Se você quiser complementar, deixar aberto aí para você. Adorei estar aqui com vocês, obrigada. Eu acho que a gente abordou, eu falo muito, né? Falo bastante. Não, foi muito bom. Geminiana, né? Falo muito, falo com a mão, não sei como eu ainda não dei um tapa no microfone. E acho que a gente abordou todos os pontos. E se a gente for ficar falando planejamento aqui, eu vou ficar até o resto da tarde aqui com vocês. Ô, Raquel, e falando do DNA Raquel, o que a Raquel incorpora na cultura da empresa? Quando você chega numa empresa, e você já passou por algumas, qual que é a marca da Raquel ali? Se você me falar com qualquer pessoa do mercado, eles vão falar, ela é brava. Olha, eu não consegui tirar esse estigma. Aí sabe igual apelido de adolescência? É melhor ser incorporado que ficar magoada. Verdade. Então, eu já incorporei. Eu sou muito diretiva. Eu cobro processos, isso é uma marca minha, assim. Eu cobro disciplina da equipe. Então, que eu fiquei falando muito de disciplina e tal. Eu cobro. Os anos me fizeram aprender a lidar mais com as pessoas, então fui fazer muito curso de autoconhecimento, né? Porque eu acredito que a qualidade da intervenção tem muito mais a ver com o interventor do que com a própria intervenção. Com então certeza. É importante, a gente que vai assumindo certos cargos de liderança, quando você vai almejando esse crescimento na vida, isso é importante. Mas a minha marca é essa, assim, eu sou bem exigente com a equipe, né? E não é só que a equipe, não. Se você falasse com a minha filha, ela ia falar, minha mãe é terrível também. Mas esse é bom. Quem trabalha com pessoas exigentes aprende muito. Eu posso falar muito que... técnica. Então... Eu gosto de ser técnica também, eu gosto de entender o negócio. O que você faz, né? Eu gosto, eu gosto. Às vezes nem é muito minha área, que nem agora eu tô dando umas pinceladas lá no financeiro, na parte de incorporação, que a vida toda eu fui da construção, agora na F Bonano, eu trabalho na F Bonano. Eu tô tendo a oportunidade aí de estar mais próxima da incorporação. E eu gosto de entender o porquê, eu pesquiso, eu ligo para os amigos, eu pergunto... Né? Eu gosto de entender o porquê das coisas. Legal. É uma marca também. Raquel, eu queria te agradecer. Foi um bate-papo muito legal. Acho que a gente poderia falar por horas aqui, né? Acho que tem muitos outros assuntos aí que, oportunamente, eu acho que é legal a gente voltar aqui a falar. Você é muito simpática. Obrigada. E agradecer mesmo por você ter vindo aqui contribuir com a gente, né? Tenho certeza que você aí da construção saiu de hoje aqui com uma aula, né? Porque a Raquel deu uma aula aqui para nós, né? Obrigada, eu que agradeço mais uma vez e quando quiser é só chamar que eu venho. Legal.